Senhoras e senhores, colegas, boa tarde. É com muita satisfação que hoje iniciamos o 4º Seminário Saberes Docentes, evento integrante da 5ª Mostra Venâncio Airense de Cultura e Inovação, a MOVA-se. O Seminário Saberes Docentes tem a finalidade de refletir sobre a prática docente de ensino, pesquisa e extensão. Por isso, a importância da participação de professores e pesquisadores, do grupo ao qual nós estamos incluídos, né? O evento organizado anualmente tem, em 2016, o propósito de discutir a inserção da pesquisa no currículo escolar, a partir de suas diversas faces. Dessa forma, nossa programação tem 4 momentos. Hoje, inicialmente, teremos a mesa redonda, na forma de sala redonda, denominada Olhares sobre Pesquisa, Ciência e Pesquisa na Escola. Passamos a compor a mesa redonda denominada Olhares sobre a Pesquisa, Ciência e Pesquisa na Escola. Convido a compor a mesa a professora mestra em Educação, Mônica Knepker, doutoranda em Educação pela URGS, mestre em Educação pela Unicinos, especialista em Gestão Escolar pela URGS e pedagoga pela UBRA. Atualmente é docente do curso de licenciatura em Física no IF de Santa Catarina e integra o grupo de pesquisa Cultura e Pedagogia na Modernidade Líquida e o núcleo de estudos sobre currículo, cultura e sociedade. Na URGS? Na URGS. Bem-vinda, professora. Convido o professor Dr. Diego Orgel Dal Bosco Almeida, professor do Departamento de História e Geografia da Unisc, com doutorado em História Ibero-Americana pela PUC, com financiamento do CNPq e projeto vinculado às áreas de cultura política e história das ideias. Atuou como substituto no curso de graduação em História na UFSM, por sua graduação e mestrado em História pela UPF. Professor, bem-vindo. E o professor mestre Josué Michels, graduado em Ciências Biológicas pela UBRA, mestre em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de Santa Catarina, com experiência na área de botânica, com ênfase em taxonomia de fungos macroscópicos. Professor do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, colega nosso, campus Camaquã, e doutorando no programa de pós-graduação em ensino de ciência e matemática na UBRA. Atualmente ocupa o cargo de coordenador do curso de especialização em práticas de ensino, Educar pela Pesquisa, no campus Camaquã. Faz pesquisa com formação docente. Professor, bem-vindo. Após a mesa redonda, faremos um intervalo e, em seguida, assistiremos à palestra dos professores Márcio Bender Machado e Jaqueline Carlos. Eu convido que coordene a mesa redonda a nossa colega a professora Fernanda Nascimento. Agradecemos aqui a presença dos nossos convidados para falar hoje aqui conosco. Acho que podemos começar pela professora Mônica. 5 minutinhos ali, eu dou um toque aí. Eu vou pedir licença para falar em pé, porque sentadinha assim ficou um pouco complicado para mim. Até porque eu trouxe também uma apresentação, então fica mais fácil de visualizar. Bom, boa tarde. Como os colegas já falaram, eu sou a Mônica. Agradeço primeiramente ao convite de poder estar aqui no IFSU, conhecendo um pouquinho de Venâncio Aires. Eu, no fim, fui colega de vocês um pouquinho, né? Eu trabalhei 2 meses no IFSU também, em Gravataí, daí, no fim, fui para o IFSC. Então, é um prazer estar aqui na instituição. Bom, como os colegas já anunciaram, o nome dessa mesa seria, então, Possíveis Olhares sobre a Pesquisa, Ciência e Pesquisa na Escola. Então, por isso que eu intitulo a minha apresentação de um dos possíveis olhares. Eu tento trazer um pouquinho para vocês essa discussão e o olhar que eu venho tendo, então, em função do tema tanto de pesquisa quanto de ciência, no caso, na escola. E aí é um dos possíveis olhares, porque é o meu olhar, né, sobre o tema, assim como os outros colegas trarão os outros olhares. Bom, esse meu olhar ele é totalmente relacionado às experiências que eu tenho enquanto educadora. Então, aqui eu trago um breve resuminho assim, das vivências que eu já tive nesses 15 anos de professora. Eu comecei enquanto professora de anos iniciais, eu sou pedagoga, né, como o colega já falou, tanto na escola particular quanto no município de Porto Alegre. E depois, como coordenadora de educação infantil e anos iniciais, fui também professora estagiária da URGS da Unicinos, no curso de pedagogia.
trabalhei um pouquinho, então, como pedagoga no IFSU, em Gravataí, e hoje eu sou docente do curso de licenciatura em Física e do curso de especialização em Educação, Ciência e Tecnologia do IFSC, lá no campus Araranguá. Mas não só essa questão das minhas vivências profissionais, mas também dos estudos que eu venho fazendo. Então, essa aproximação que eu tenho com as teorias pós-críticas, especialmente dos estudos culturais e dos estudos Foucaultianos, constituíram esse meu olhar. E eu trago isso muito mais para vocês saberem de onde que eu falo, né? E essas experiências que eu trouxe, então, relacionadas sempre a essas minhas vivências. E aí eu faço um convitezinho, assim, é uma frase que me acompanha bastante, essa ideia do Foucault de tentar fazer a crítica, né? Quando eu fui convidada, então, a pensar pesquisa e ciência na escola, né, nesse chão da escola, que é algo que eu me identifico totalmente, eu lembrei dessa frase, que é uma frase que me move muito, que é tentar fazer a crítica do modo proposto por Foucault. Ou seja, tornar difíceis os gestos fáceis demais. Então, aquelas questões que a gente olha para aquilo e acha que é tudo tão natural, de fazer um olhar um pouquinho diferente para talvez pensar que aquilo que a gente acredita, que seja pesquisa ou que seja ciências, não é tão natural quanto a gente acredita que seja. Então, bom, para começar esse caminho de estranhamento, eu fiz uma pesquisa no Google, uma pesquisa de imagens, né? E aí, pode passar, Paulo? E aí, então, a primeira palavra-chave que eu utilizei foi a própria palavra pesquisa, né? Se vocês jogarem lá no Google a palavra pesquisa, vocês vão ver que aparecem inúmeras imagens representando essa ideia de pesquisa. Então, como algo aqui a gente não tem internet, até eu iria mostrar as outras imagens, mas se vocês seguirem e jogarem essa palavra no Google, vocês vão ver que as imagens elas são muito parecidas. Então, existe uma representação de pesquisa como algo assim para poucos, algo científico, algo como se fosse assim dos cientistas, né? Como se a pesquisa fosse algo só baseada nesta questão. Pode. E a ciência, pode passar mais uma vez, e a ciência ainda mais, né? E especialmente assim, relacionada à parte das ciências da natureza, a este olhar um pouco mais fechado, assim, em certo sentido, da própria palavra ciências. Se vocês seguirem na pesquisa, vocês vão ver que essa representação ela se repete. Então, não é algo que... não tem muita quebra nisso. Bom, aí eu volto, então, para o dicionário, né? Faço esse caminho de tentar voltar para o dicionário e perceber, ok, mas ali é uma representação de pesquisa, né, que está no Google. Mas o que será que quer dizer? Né? Tentando olhar com estranhamento para essa palavra, que a gente, normalmente, se alguém nos pergunta o que é pesquisa, a gente diz, pesquisa é isso. O que é ciência? Ciência é isso. Mas o que será que está lá no dicionário falando sobre pesquisa e sobre ciência? E aí, uma das questões que eu encontro lá, um dos significados nesse dicionário, ele vai já começar a dar uma quebrinha nessa ideia de pesquisa como algo relacionado só à área das ciências da natureza, né? Que a gente sabe que não é. E aí ele vai falar sobre essa questão da abrangência em todas as áreas do conhecimento. E aí eu me questiono, por que será que naquela representação essas outras áreas não aparecem? Né? Pode. E se for pegar a própria ideia de ciência, ela não é uma ideia tão limitada. Eu destaquei três dos significados que tem ali. Se a gente for perceber, ele é, sim, um estudo focado, mas é focado em qualquer área do conhecimento. Então, a gente pode fazer pesquisa, a gente pode fazer ciência em qualquer área. Não precisa ser algo tão limitado quanto aparece nas imagens. Temos outros tantos significados que também vocês conseguem perceber que é algo um pouco mais amplo. E aí, trazendo um pouco para o chão da escola, né, se não é pesquisa, essas imagens que aparecem ali, se não é ciência, é o quê, né? Pode ir passando, Paula. Quando uma professora está lá em sala de aula, na educação infantil, estudando junto com seus alunos, a ideia dos animais,
ou algum projeto específico que ela esteja trabalhando, ela não está também fazendo pesquisa? Será que ela não está também envolvida nessa questão da ciência? Ou quando a gente vai fazer um estudo de campo, né, no qual a gente está, daqui a pouco, olhando essa imagem ali, estudando paisagem, estudando questões relacionadas ao relevo, que eu suponho que seja, isso também os alunos não estão fazendo pesquisa junto com o professor? Quando está estudando, né, crianças menores, então daqui a pouco ali na foto, que estão estudando sobre café, estão conhecendo algumas coisas que eles até então não conheciam. Será que a gente não está fazendo pesquisa? Pode passar. Até mesmo numa receita que a gente faz em sala de aula, né, o quanto de pesquisa está envolvido naquilo. E aqui eu trago, fazendo propaganda lá do meu campus, a gente tem o curso de física, né? Então, eles estão envolvidos diretamente na produção de foguetes. Eles fazem todo um estudo aplicado dos conhecimentos que eles trabalham lá no curso de física, aplicado ao lançamento de foguetes, e levam isso para as outras escolas. Então, será que isso, né, refaço o questionamento, será que isso também não é pesquisa, também não é ciência? Quando a gente está plantando uma árvore ou qualquer outra questão relacionada a isso. E aqui, né, o que vocês estão fazendo agora, né? A Mostra Venançoarense de Cultura e Inovação, não é pesquisa? Como que não é pesquisa, né? E daqui a pouco, se a gente olhar naquela representação que tem no Google, talvez não seria. Mas será que não é? E aí eu digo que sim. Que esse meu olhar, pelo menos, né, que é um dos olhares possíveis, eu digo que sim, que ali sim, que é possível a gente fazer pesquisa, fazer ciência na escola, sim. Mas será que qualquer tipo de aula envolve pesquisa? Porque também é possível eu estar fazendo pesquisa em qualquer momento de sala de aula, em qualquer tipo de aula? E aí eu já faço uma ressalva. Não, né? Não é qualquer tipo de aula, qualquer dinâmica que vai estar envolvendo a pesquisa. Porque isso vai depender muito do que a gente acredita que seja a função social do ensino. Para que eu estou ali? O que é ser docente dentro de uma escola? Qual é o papel do docente ali? Qual é o papel do estudante? O que eu acredito que o estudante deve mobilizar de conhecimentos, de saberes e até de atitudes ali no meio do contexto educacional, de sala de aula. O que eu acredito que seja ensinar e aprender? Se eu acreditar daqui a pouco que ensinar e aprender tem relação só com o professor que ensina e o aluno que recebe a informação, não vai ser uma aula com pesquisa que eu vou fazer, com certeza. Mas se eu tiver outro entendimento de que sim, a gente está ali, né, a função social da educação é outra, que não a de reproduzir o que está acontecendo, aí sim eu posso pensar numa dinâmica de sala de aula enquanto uma dinâmica promotora de pesquisa e de ciência. E, claro, vai depender muito de como é que eu organizo essa dinâmica de sala de aula. Não é qualquer dinâmica que vai proporcionar, que vai permitir que seja possível fazer pesquisa, então, e fazer ciência. E aqui, né, bom, pensando nisso e pensando nesse chão assim, da escola, do que a gente pode problematizar em relação à pesquisa e à ciência dentro das nossas escolas, e aqui bem mais relacionado à educação básica, né, que a minha fala é focada neste olhar, eu trago a ideia do Zabala dos métodos globalizados. Né? Então, quer dizer, se eu partir de uma ideia relacionada à globalização dos métodos, então, entendendo, por exemplo, as próprias disciplinas que a gente tem dentro da escola, não como algo, não como ponto de partida, mas sim como essas disciplinas, no caso, oferecendo os instrumentos, as ferramentas para que seja possível resolver determinadas situações, problemas, sim. Se eu considerar também a importância dos conteúdos, a importância dos conteúdos, no caso, nos métodos globalizados, ela não está condicionada ao conteúdo em si.
e sim aos objetivos que se tem. Então, é importante estudar um conteúdo específico da área de física, por exemplo, não porque o conteúdo é importante em si, mas porque ele vai me auxiliar para resolver um determinado problema. Então, essa é a lógica que é pensada nessa ideia de métodos globalizados. Aqui também, então, o alvo, né, e o ponto de referência para a organização desses conteúdos vai ser sempre o aluno e as necessidades que ele tem. Então, eu vou escolher um determinado conteúdo, ou a forma que eu vou gerenciar aquele conteúdo, em função das necessidades que o aluno tem naquele momento. E aí, claro, pensando num problema maior, né, numa questão-problema, em algo que a gente esteja dinamizando naquele momento. E aí, claro, nos métodos globalizados, os conteúdos eles vão passar, sim, de uma matéria a outra, sem perder essa ideia de continuidade. O que não quer dizer que se exclui qualquer tipo de disciplina ou conteúdo, né? Hoje a gente está com uma tremenda discussão aí sobre isso, não tem nada a ver com isso, né? Então, tem que cuidar, às vezes, do entendimento que se tem em relação a métodos globalizados, porque, de forma alguma, se está pensando em extinguir alguma disciplina ou algum conteúdo. É só realmente entendê-los não como fim, mas como uma possibilidade de resolver a situação, problema que se tem. Como algo que vai modificar, sim, a funcionalidade do ensino, né? Simplesmente não aprender por aprender, mas aprender para realmente resolver uma situação mais complexa. E aí o Zabala, neste livro, que é a Prática Educativa, esse livro que eu trago para vocês, ele traz 4 métodos globalizados que quem é da área conhece, né? Básico. Então, ele vai dizer que, sim, existem vários métodos globalizados. Um deles é o centro de interesses, que é do de Crowley. O outro são os projetos do Kilpatrick. O outro é o estudo do meio. Ele é herdeiro, então, desse movimento da cooperazione educativa. E o outro, que eu acredito que seja o mais conhecido no momento, mais que a gente utiliza, talvez, um pouco mais, principalmente dentro da área pedagógica, que são os projetos de trabalho, que um dos autores de referência é o Hernandes. Aqui eu trago só uma referência de 2 desses métodos, para a gente perceber o quanto eles são regradinhos, né? Se a gente for pegar aqui o estudo do meio, que ele é bem próximo com o que a gente faz normalmente ao fazer algo relacionado à iniciação científica, a gente usa mais ou menos essa estrutura, assim, essa organização. Claro, outras proposições têm outras estratégias, né? Eu trago aqui principalmente para a gente pensar nessa estrutura, assim, nessa organização. Então, tem a motivação inicial, tem a explicitação das perguntas ou problemas, tem a questão das hipóteses, e aí vai seguindo, né, até que chegue lá no final, que os alunos consigam tirar suas próprias conclusões, fazer generalizações, que seria bem importante, e aí expressar e comunicar seus resultados. E aí a gente tem também um outro, que são os projetos de trabalho, né? Também tem bem delimitados os seus passos, a gente escolhe o tema, depois faz o planejamento para desenvolver esse tema, busca as informações, trata essas informações, e assim vai indo até que se chegue à avaliação, né, de como aquele processo ocorreu, e aí depois, então, se propõe as novas perspectivas a partir daquele projeto. Mas, assim, que é esse um dos questionamentos que eu trago também. Será que só é possível realizar pesquisa na escola utilizando um desses métodos? Será que é necessário seguir uma organização tão estruturada? Então, se eu não faço aquilo ali, ou algum outro daqueles métodos, eu não estou fazendo pesquisa? É possível, e aí eu pergunto, é possível criar uma metodologia própria? É possível pensar, então, em fazer pesquisa sem seguir algo tão estruturadinho como aqueles métodos? E aí eu digo que sim, né? Sempre pensando nas experiências que eu tive, eu digo que sim. E aqui eu trago algumas possibilidades que eu conheci
nessas vivências, e por isso que eu apresentei lá no início essas vivências que eu tive, aonde eu vi, sim, desde a educação infantil até o ensino técnico, e se eu fosse estender, inclusive na universidade, ali no Instituto com o Ensino Superior, aonde se faz pesquisa. Não exatamente a partir de métodos tão estruturados, mas sim se pensa globalmente e se propõe resolução de problemas, né, em diversas áreas. Aqui, por exemplo, é um projeto de crianças da educação infantil que tinham como dúvida a ideia de como o som, como a gente escutava, como é que o som vinha e chegava na gente, a gente entendia o que as pessoas estavam falando. E aqui, claro, por ser um contexto de educação infantil, fica mais visível, mas o ideal seria que todos os contextos fossem dessa forma. Então, o que o professor trazia para que se chegasse às conclusões? Questões do cotidiano das crianças. Então, se vocês observarem ali, não sei se dá para enxergar muito bem, mas tem a flauta, o pandeiro, tem ali o telefone sem fio. E, sim, partindo desses conhecimentos prévios que eles já tinham, se evoluiu um pouquinho mais e se chegou ao saber que era o desejado. E ali na primeira fotinho, daí sim, eles aprenderam como é que era toda a estrutura do ouvido, como é que se escutava ou não se escutava, como é que o som chegava. Parceria, por exemplo, esse é um projeto que teve parceria do professor de música. Então, com as parcerias possíveis e imagináveis, assim, inimagináveis. Ali, educação infantil. Aqui eu trago um outro contexto que eu também participei, dos anos iniciais. Então, por exemplo, enquanto que ali a turma da educação infantil ela estava focada num assunto só, que era essa proposição de saber como é que o som chegava, né, como é que a gente escutava, aqui a gente tinha dois grupos, esse do lado aqui, eles são alunos do 2º ano do ensino fundamental. E aí eles tinham dúvidas diferentes, eles queriam saber como é que a abelha fazia o mel, como é que a aranha fazia a teia de aranha, né? Então, algo específico, e sempre pensando assim, aqui é um contexto bem de crianças menores, né? Para a gente entender que é possível, desde os pequenininhos, formar para esse contexto, instigar para que eles tenham esse olhar de sim, de uma criança que não olha para as coisas como algo natural, mas sim que quer saber, que duvida, que investiga. É esse contexto do pesquisador, né? Ali o tema era sobre minhocas, então. E o que é importante trazer é que não se limitava, e com os pequenos acontece isso muito, eles gostam muito da área de ciência da natureza, né? Então é uma coisa, os problemas acabam sendo relacionados às questões às ciências da natureza, né? Mas não era algo que ficava limitado a essa parte, sim. Por exemplo, os textos informativos eram a partir dos textos informativos que se estudavam os conhecimentos necessários para uma turma de 1º ano, de 2º ano, e assim por diante. Aí também, né, outra possibilidade que eu vivenciei, que é muito próxima ao que se tem, pelo pouco que eu conheço, aqui no Mova-se, mas pelo que eu dei uma olhada e fui pesquisando, que é relacionada aos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, no qual se existe, né, ali tem os eixos as linhas de pesquisa, né, são os eixos que eles acabam estudando. E aí a diferença é que, ao invés de, como nos anos iniciais e na educação infantil, eles trabalham diretamente em sala de aula com a sua professora, aqui não, aqui eles têm o seu orientador, que é dentro de um eixo específico, e aí eles vão trabalhando ao longo do ano, eles têm as bancas e tal, e depois, lá no final, eles fazem a apresentação, como está acontecendo agora aqui. Eu acho que essa experiência me parece bastante próxima. Ali tinha um linkzinho que era para ter acesso à revista virtual. Hoje eles têm uma revista onde eles publicam, então, esses resumos, esses resultados dessas pesquisas. E o que é interessante aqui é que nessa revista fica bem visível a ideia de que não se pesquisa só na área de ciências da natureza. Então, tem muitas pesquisas na área de ciências humanas também,
em outras áreas que às vezes ficam esquecidas, como a própria área das linguagens, que é algo mais difícil da gente encontrar pesquisas sobre. E aí eu trouxe também uma outra possibilidade um pouquinho diferente, que é lá no IFES, que a gente tem um curso técnico de produção de moda. Então, a gente acha assim, mas como, né, fazer pesquisa na moda? Como é que isso funciona? Bom, esse curso de produção de moda ele tem um grande desafio, que é chegar ao final e propor um desfile. Pode passar, Paulo. Só que, assim, esse desfile, os alunos eles precisam resolver todos os problemas que são relacionados a um desfile. Desde a ideia de conseguir patrocínio, fazer parceria com lojistas, contratar os equipamentos, divulgar o desfile, selecionar os modelos, até a produção de algumas das roupas que vão ser desfiladas naquele evento. Então, ao longo do curso, eles vão utilizando os saberes das próprias disciplinas para construir esse produto final, que seria o desfile. A lógica de funcionamento dessa experiência que eu conheço lá, ela é a partir dos projetos integradores, que vocês também, né, que o pessoal aqui do IFSU conhece bem. Então, a lógica de funcionamento é essa. Dentro desses projetos integradores, então, é feito toda a dinâmica para se chegar a esse desfile, que é o ponto final. Pode passar, Paulo. Bom, ali eu mostrei algumas experiências, né, que eu venho conhecendo e fazendo parte até então, mas aí vocês podem perguntar, né, eu não sei a realidade de vocês, alguns eu sei que trabalham aqui no IFSU, outros não, são de outras realidades, outras, né, ou da própria escola de educação infantil, daqui a pouco, ou lá do ensino superior, mas e aí, né? Fica se pensando assim, ok, essas ideias que tu trouxe aí, Mônica, elas são necessárias ter parceria, né? Eu preciso que a escola mude a forma de pensar, como é que eu vou organizar projetos dessa forma, tendo um período por semana, ou... A gente sabe das dificuldades que a gente tem dentro da escola. E aí o próprio Zabala, ele traz, como resposta a isso, a ideia de enfoque globalizador. Então, da gente poder pensar que é possível, sim, fazer dentro de uma disciplina, que é daqui a pouco a tua disciplina, como eu brinco com os alunos lá da física, a tua disciplina de física, ela pode, sim, ser pensada de forma com que a pesquisa esteja presente, desde que tu pense e encare. Claro que não é a melhor forma possível, o ideal é ter parcerias, o ideal é que aconteçam essas outras questões, mas se não tiver, tu pode pensar dentro da tua própria disciplina em algo que tenha esse enfoque globalizador. Então, pensar de partir de problemáticas, se a gente for comparar a ideia do próprio desfile, né? O que será que na minha disciplina de matemática, de física, de qualquer outra disciplina, seja um grande desafio que eu possa agregar vários conhecimentos da área para resolver um problema X, Y, Z. E aí eu, dentro da minha própria disciplina, vou organizar os conteúdos de forma que isso seja possível. Né? Que aí seria essa ideia do Zabala de enfoque globalizador, que é um pouquinho mais limitada, mas é uma possibilidade. E aí, já me encaminhando para os finalmente, aqui, meus últimos 5 minutinhos, eu gostaria de fazer algumas conclusões em relação a esses aspectos que eu trouxe. Primeiro é reforçar que esse olhar que eu trago é um dos possíveis. Né? É um entendimento que eu tenho a partir das vivências que eu venho passando dentro da escola básica, muito mais, e, claro, um pouquinho do próprio Instituto. Mas que é importante destacar que esse é o olhar, se fosse uma outra pessoa falando sobre, seria um outro olhar. Né? Depois a gente vai ter mais 2 olhares dos 2 colegas aqui que estão compondo a mesa. Também que é importante destacar, cada conjuntura, cada realidade que a gente vive, ela vai exigir uma resposta diferente em relação à organização dos processos de ensino e aprendizagem.
cada contexto, cada local que eu estou, ele vai me abrir um pouquinho mais de possibilidade em certo sentido e um pouquinho menos. Então, tem as suas coisas boas e suas coisas ruins em cada contexto. Só que as respostas que eu dou em relação a isso, são elas que vão dizer, elas vão estar imbricadas, vai estar extremamente relacionado ao entendimento que eu tenho de qual seria a função social do ensino. Então, se eu acredito que isso não é necessário, de que pesquisa é algo que talvez seja lá para o ensino superior e não para a educação infantil, por exemplo, eu não vou investir nisso. Então, só se dá conta de que, sim, as respostas que eu dou para esses desafios, elas estão totalmente relacionadas ao entendimento que eu tenho sobre a função da escola. E também, né, dizer que algumas dessas propostas, elas facilitam o desenvolvimento de estudantes, que a gente sempre fala, né, que a gente quer que eles sejam capazes tanto de compreender, de interagir, de modificar essa sociedade. Algumas propostas facilitam um pouco mais e outras não. E eu acredito que uma das propostas que facilite seria esse entendimento de métodos globalizados, então, que eu tentei mostrar rapidamente um pouquinho para vocês. E aí, um convite que eu faço é a gente partir de um conceito do Foucault, que é heterotopias. Ele não é até um conceito muito desenvolvido, mas que o Silvio Galo traz para pensar a ideia de resistências. Bem no sentido de resistir, tanto quanto no sentido de resistir. Então, é tentar pensar essa escola que a gente tem, essa escola com todas as problemáticas que a gente está vivenciando, como um outro espaço. Esse próprio conceito, ele diz pensar espaços outros dentro de espaços mesmos. Então, tentar pensar outras possíveis escolas dentro dessa escola, às vezes, tão quadradinha e tão retrógrada em alguns momentos, que é o que a gente vive, né, em alguns momentos. E aí, que seria mais ou menos parecido com essa ideia que eu me inspirei um pouco do próprio Mova-se, né, de movimentar-se em busca de criatividade e inovação. Será que essas propostas não ajudam um pouquinho mais do que outras, talvez? E aí eu espero ter feito esse convite, assim, nessa pequena fala, né, nessa fala rapidinha que a gente teve aqui, de tentar pensar as escolas como espaços, sim, de resistência nos quais a pesquisa e a ciência sejam temas fundamentais no desenvolvimento daquilo que eu falava antes, de estudantes que consigam compreender, interagir e modificar a sociedade. E que não seja, né, como às vezes a gente acha, que a pesquisa é um privilégio de alguns, e que não. A gente pode, sim, eu espero ter falado um pouquinho sobre isso, começar a desenvolver esse olhar de pesquisador desde pequenininho, por que não? Então, aqui são algumas das minhas referências. Pode passar, Paulo? Eu agradeço e deixo o meu contato. Agradeço muito pela atenção e obrigada. Me coloco à disposição depois para a gente conversar um pouquinho sobre. Ok? Obrigada. Agradecemos a palestra da Mônica, acho que foi muito inspiradora, né? A educação é sempre um desafio, sobretudo nesse momento em que estamos discutindo, né, reformas de ensino. Acho que foi muito bom, agradecemos, muito obrigado, Paulo. Mônica. Falaremos depois da fala, né, abriremos para as perguntas, né, as questões. Passo agora para o Diego. Meia horinha também, Diego, por favor. Alô. Vou ficar em cima também, movimentar um pouquinho. Então, boa tarde a todos, a todas. Eu peço que possa ficar ligado. Para mim não tem problema. Até se puder ligar mais, melhor. Boa tarde, então, a todos e a todas. Meu nome é Diego, sou professor do Departamento de História e Geografia da Unisc. Trabalho, na verdade, venho discutindo temáticas em relação à educação, ao ensino de história, já há alguns anos. O meu contato, intermediadora, aqui foi a professora Fernanda Nascimento. Me apresentou, inclusive, o campus aqui do IF Sul de Venâncio Aires. É impressionante, né? Como é bonito, como deve ser bom de trabalhar aqui, né? E vocês, enfim, estão de parabéns à equipe aí, inclusive também por
possibilitar esse debate aqui. Infelizmente, não é uma realidade de todas as escolas, né? Acho que o IFSU enfim, é muito legal aqui, né? Mas não é tão legal, às vezes, nas escolas, infelizmente. Bom, eu vou, então, iniciar um pouco a minha fala. Eu dividi em duas partes, né? E como eu venho da área de História, graduação, mestrado, doutorado em História, eu vou falar, então, um pouco da história e da experiência relacionada ao ensino e à pesquisa em História. Mas isso também pode servir para outras áreas. Tá? Bom, como eu disse para vocês, venho trabalhando dentro dessa questão do ensino, da pesquisa, a relação da pesquisa em História no espaço, no ambiente escolar. Mas eu digo que, na minha área, que é a área de História, isso não é uma regra. Os professores de História, em geral, na universidade, trabalham com pesquisa nesse viés que tu colocas científico. E a gente costuma separar ciência e ensino, pesquisa e ensino. Então, existem os professores da universidade, os PhDs, que trabalham com pesquisa e ficam muito distantes da escola e da sala de aula, né? Então, assim, dentro não do curso de História da Unisc, não estou falando só do curso de História da Unisc, mas dos cursos de História em geral, discutir ensino e discutir didática, por exemplo, às vezes me parece que é uma questão que é relegada a um segundo plano. Tá? Aqui hoje não, certo? Mas incomumente é. Tá? Bom, e eu venho então discutindo isso, já trabalho há alguns anos, desde a época do mestrado, com cursos de pós-graduação na área de metodologias do ensino, na área de psicopedagogia, gestão escolar. Então, eu trabalhei em cursos de pós-graduação vinculados a essa área, sobretudo com disciplinas relacionadas às metodologias do ensino. Existe, na verdade, pessoal, eu penso que é uma visão, uma concepção ilegítima, eu acho, do historiador, ou da visão que a gente tem do historiador, da historiadora, que geralmente ela aparece, quem é da história sabe, no Facebook, naquele dia 19 de agosto, ou um pouquinho antes, que é o dia do historiador, né? E várias imagens circulam nas redes sociais nesses dias. Uma dessas imagens, variadas imagens, né? Mas algumas dessas imagens aparecem um sujeito, né? Gordinho, de suspensório, com um cachimbo, né? E no meio de papéis antigos, velhos, né? Ou às vezes aparece um jovem ou uma pessoa mais ou menos de meia idade que está soprando um documento e o pozinho está saindo, né? Quer dizer, eu trouxe as imagens, né? Vamos pensar um pouquinho isso. Qual é que é a imagem que a gente tem do historiador ou da historiadora? Quando eu falo a palavra historiador, uma série de imagens se processam aí nos cérebros alheios, nos nossos cérebros, né? Que imagem é essa que a gente tem, né? Então, eu não consegui ainda, quando eu penso na palavra historiador, eu sempre imagino esse suspensório, esse sujeito que está pesquisando lá nos arquivos e tudo mais. Eu acho que, embora a gente pense automaticamente isso, essa visão, essa imagem, é uma imagem que não é total, não é unânime, e eu acho que ela é até profundamente ilegítima, pelo menos nos dias de hoje. O historiador, a historiadora, esse que pesquisa, mesmo o PhDeus, né, enfim, ele, na verdade, não pesquisa sobre o passado. Ter como objeto de estudo o passado é algo complicado, porque o passado passou. O passado não existe a rigor. Eu posso pegar o passado. Pode pegar o passado? Não pode, né? Mas a gente sempre faz, né, via de regra, linhas entre o presente e o passado. Isso na pesquisa e também, vou defender essa hipótese aqui, na sala de aula, né? A história não é o estudo do passado.
Então, eu já vou quebrar esse primeiro, né? Não é. É o estudo das pessoas, das sociedades, no tempo. Que tempo? Tempo passado? Não. No tempo, na dimensão que nós encontramos da história, que é a dimensão do tempo. Para a geografia, uma dimensão muito cara é o espaço. Né? O espaço. Para o historiador, para a historiadora, professor ou para a professora de história, é o tempo. E essa dimensão do tempo, pelo menos depois de Einstein, é o tempo relativo. É o tempo do ponto de vista. É o tempo entre que presente, passado e expectativas de futuro se conjugam no mesmo ponto. Quando eu planejo um projeto de pesquisa, e a professora apresentou aqui também, acho que a questão da pesquisa entra muito, né? Quer dizer, quando eu planejo mestrado, doutorado, que, né, a gente, enfim, muitos de vocês, a gente concluiu, a gente apresenta um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa tem um problema. Esse projeto de pesquisa tem objetivos. E quando a gente apresenta uma aula, também tem um problema, tem uma motivação, tem objetivos. Então, eu acho que há nessa relação, né, uma visão um tanto quanto ilegítima do historiador. Eu acho que quem estuda a história está, na verdade, profundamente conectado com o tempo em que vive, com o tempo presente. Por quê? Mesmo que eu vá pesquisar alguma coisa sobre a Idade Média, não faz mais sentido para aquelas pessoas que viveram a Idade Média. Eu vou ter que comunicar a Idade Média no século XXI. E o que eu vou estudar da Idade Média no século XXI? Eu vou estudar as dinastias dos reis, né? Carlos Grande, Carlos Magno, Pepino. Vocês lembram do rei Pepino, o breve? Né? Eu vou estudar o rei Pepino, breve, ou eu vou estudar a condição das mulheres da Idade Média, que me parece um assunto premente hoje. As mulheres na Idade Média, ou a questão de gênero, não era importante na Idade Média, mas é importante hoje. Então, quando eu, né, abro essa caixa, né, eu desfaço o laço dessa caixa do passado, a forma como eu desfaço o laço se dá no presente. A forma como eu abordo isso se dá no presente. Então, eu trago esse conceito da relatividade, do Einstein, né, para os físicos aqui, depois vão... Né, eu estou simplificando muito, né, eu não entendo muito bem. Mas a ideia é do ponto de vista. Qual é o ponto de vista? É o hoje. É o hoje. Isso vai tanto dos PhDeuses, né, aos professores do ensino básico. A gente, estou falando a gente, né, nós, professores do ensino básico. Né? Então, do que é feito, né, a história? Do que é feito essa disciplina, né, esse eixo disciplinar que a gente chama de história? Tá? Então, eu divido, na verdade, assim, primeiro eu queria falar do tempo, já, de certa forma, falei, e de um outro pilar que eu vejo que é o pilar da história, que é importante também, que é a memória. E falar um pouquinho do funcionamento do tempo e da memória em breves minutos, porque é um assunto bem complicado, mas para a gente tentar desconstruir um pouco dessas ideias que a gente tem da disciplina, por exemplo, de história. Eu estou aqui com, enfim, colegas formados na área de educação, né? Quer dizer, por que eu estou aqui? Né? Eu sou da história, né? Mas porque também eu me interesso e porque eu acho que a história está profundamente conectada com essa ideia de como a gente comunica a história, como a gente conta uma história. Né? Qual é a história boa de se contar? Bom, tempo, né? Categoria difícil, complicada. Tempo relativo, né? Depende do ponto de vista. Quando a gente está de férias, aproveitando com o namorado, com o gatinho, com a gatinha, o tempo passa mais rápido. Quando a gente está, às vezes, na aula, ou às vezes numa palestra muito chata, eu espero que não seja essa, né? O tempo passa mais devagar. A noção que
que cabe ao historiador, ao professor de história, é uma noção de tempo enquanto sentido, enquanto sensação de tempo. O tempo cronológico, Deus Cronos, Deus da devoração na Grécia, né, é importante. O cronológico é super importante, mas o cronológico nos dá as tarefas, nos dá os prazos. Eu, por exemplo, quando estava fazendo a tese de doutorado, era uma coisa muito complicada, o Cronos, porque o Cronos chegava e vinha, né? Quer dizer, é o prazo que está chegando. Né? Para quem está no doutorado ou já passou, sabe do que eu estou falando. É horrível. Né? E a gente quer, enfim, aprender mais, quer escrever mais, a gente se envolve pessoalmente, às vezes, com aquele trabalho, e esse envolvimento pessoal dos sentidos, às vezes, tem que ser deixado de lado. Que é um outro deus da Grécia, que é o Kairos, que a gente pouco conhece. Porque quando surge a modernidade, lá no século XV, XVI, o que se recupera da Grécia não é tudo. A gente sabe que os humanistas se inspiraram no pensamento grego, pós-Sócrates. Antes de Sócrates, né, a mitologia grega, quem vai recuperar isso depois é o Freud. Né? Então, quer dizer, a gente recuperou o Cronos, mas não recuperamos o Kairos, que é o tempo dos sentidos. É aquele tempo que a gente sente. Um outro filósofo do final do século XIX, que é chamado Henri Bergson, um livro chamado Matéria e Memória, diz que a verdadeira sensação do tempo, nos XIX eles ainda estão preocupados com a verdade, né? A verdade. O que é a verdade do tempo, né? Ele dizia o seguinte, que o tempo da música é a experiência do tempo verdadeiro. E que o tempo do relógio não é o tempo verdadeiro. A música, né, quando a gente está ouvindo uma música, a gente tá, mesmo que não esteja dançando, a gente está com o pezinho. Esse é o tempo dos sentidos. E quando eu falo dos sentidos, vocês já podem fazer a associação, nós já estamos lembrando dos 5 sentidos. A audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. Né? E alguém diz que algumas pessoas têm 6º sentido. Né? Também tem isso. Que talvez seja a junção de todos eles. Né? Bom, e aí eu entro no segundo ponto que eu gostaria de explicitar, que é a relação da memória. A memória e o tempo são 2 pilares importantes da história. Vimos que o tempo é relativo, depende do ponto de vista. O cronológico é uma simples referência, precaríssima, precária. Não adianta eu dizer 1500, isso é uma data. Né? Eu tenho que explicar o contexto, eu tenho que entender o contexto, eu tenho que entender como as pessoas sentiam aquele tempo. Né? Como é que se sentia aquele tempo? Quando a gente acorda de manhã e vai... enfim, pensando nas tarefas do dia, nós esperamos alguma coisa do dia, não esperamos? A gente acorda de manhã e espera uma certa rotina daquele dia. Alguns acordam com menos esperança, mais pessimistas. Nos tempos de hoje estamos muito pessimistas, né? Mas não importa, a gente tem uma certa ideia do que vai acontecer. Como é que alguém na Idade Média acordava de manhã? O que essas pessoas pensavam que ia ser o seu dia? Como é que essas pessoas experimentavam corporalmente os sentidos, o seu tempo? Tempo que, para o historiador, se converte em espaço, porque o tempo se transforma na época, se transforma no contexto, e aí a gente cria o tempo dos sentidos. Vou falar da memória, acho que a professora Paula já me ouviu falar isso, mas vou repetir. Eu lembro muito, quando eu falo da memória, eu lembro muito sempre da minha avó. E a minha avó é uma memória afetiva muito forte para mim. Né? Quando eu lembro dessa memória afetiva, só para explicar um pouco do funcionamento do que eu entendo que seja a memória, estou passando, eventualmente, na frente de uma padaria. Tá? Na padaria, eu sinto o aroma do bolo de fubá. O aroma do bolo de fubá é um sentido, é um olfato.
esse olfato, esse sentido, projeta imagens no meu cérebro da minha memória afetiva da minha avó. E agora eu transformo essas memórias em palavras e estou contando para vocês. Compreenderam? Primeiro, ela é sentido, e por isso Bergson dizia que nos sentidos está mais a essencialidade, mas eu não estou aqui discutindo a essencialidade, nem quero fazer essa discussão, que é difícil. Né? Mas o Bergson dizia, essa essencialidade é importante, né? Digamos, é a verdade. Depois ela se transforma numa imagem que não necessariamente é a imagem real da minha avó fazendo bolo de fubá. É uma imagem afetiva projetada no presente, né? Projetada no presente. E depois eu conto para vocês, e vocês nunca vão sentir o que eu senti, ou a imagem que eu estou vendo. Mas eu posso passar aqui horas falando para vocês sobre essa imagem do bolo de fubá da minha avó, e vocês vão projetar outras coisas. E não necessariamente vão ter acesso a esse sentimento que eu tenho. Com isso eu estou dizendo o quê? Eu estou explicando. Primeiro, de certa forma, uma ideia de funcionamento da memória, e de um outro ponto de vista, dizendo que a palavra é sempre menor do que a realidade que ela quer dizer que é. As palavras aprisionam a realidade. As palavras, os textos, aprisionam a realidade. A realidade é mais dinâmica do que as palavras. E o desafio está em eu escrever um texto que acompanhe essa dinâmica, mas é impossível. A palavra aprisiona a realidade. Tem uma frase, ditado popular, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Claro, as imagens dizem mais do que as palavras, porque a gente sente. A arte é isso, né? Visualmente, a arte, ela permite esse tipo de interação. Então, esse é um elemento importante. Tempo e memória são 2 pilares da história. Tempo e memória, estamos todos submetidos ao tempo e à memória. Somos feitos de memória. Tem um filme que mostra isso, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Alguém já viu esse filme? Alguns já viram, né? A gente é feito de memórias, né? A gente é feito de memórias. Se a gente acordasse todo dia de manhã e não lembrasse o caminho do IFSU, a gente todo dia ia ter que ser informado do caminho que eu tenho que pegar para chegar no IFSU. Isso é memória. Esse amontoado de experiências que nós temos e que nós chamamos de eu. Eu sou assim, eu sou assado. É um amontoado de experiências no tempo. Costumo fazer uma brincadeira com os meus alunos perguntando, quem é você? Né? Quem é você? A pessoa diz, eu sou o João. Não, mas João é o seu nome. Quem é você? Não, mas eu sou o João, professor, não sei. Não, mas essa é a sua profissão. Quem é você? Nem o nome que a gente tem foi dado pela gente. Né? Nem o nome. O nome já está no tempo. Na medida que eu nasci Diego numa época em que os Diegos estavam nascendo muito, né? Que foi nos anos 80, todos sabemos por quê, né? E eu já fazia parte, sem querer fazer, de uma comunidade de Diegos no mundo. Então a gente nasce e já está inserido numa comunidade, que seja a comunidade do nome. Então, esse é um elemento importante. Existem contingências com as quais a gente não controla. Né? Eu vou entrar num debate aqui só um pouquinho, né, mais, que eu me lembrei agora, só um pouquinho mais polêmico, mas depois eu saio do polêmico para não causar polêmica. Mas a ideia de meritocracia, por exemplo. Né? Meritocracia baseia-se muito na ideia de que eu posso, né, se eu tiver pensamento positivo, trabalhar bastante, eu vou chegar lá, vou ficar rico, e vou não sei o quê. Mas e as contingências históricas? E a história? Se tudo é controlado pela força do pensamento positivo ou pelo meu trabalho, então não tem história. A história boa de contar é das dificuldades. Não é aquela, fui lá, passei no concurso, estou lá trabalhando. Tá, beleza. Não tem história. Eu tentei 4 vezes, foi muito difícil. Quer dizer, essa é a história boa de contar.
É a história das vicissitudes, é a história, né? É a história das dificuldades, a história do ser humano complexo, né? Alguém disse que eu era complexado, eu sou mesmo. Somos todos complexados, né? Então, eu acho que é um pouco dentro disso, né? Quer dizer, o tempo traz essas contingências e a memória, esse amontoado de coisas que nós somos, e a gente diz, isso é o eu, isso sou eu. Eu sou o máximo, né? Calma. Atrás da gente tem uma família. O que às vezes nos diferencia do sujeito lá que está na rua, que não tem moradia, que, enfim, está com algum problema de, sei lá, dependência química, é um tris. É nada. É muito pequena essa diferença. Porque nós estamos no mesmo mundo. Nós pisamos o mesmo chão. A gente está falando da mesma época. Bom, tempo relativo, depende do ponto de vista. Memória é a imagem, né, que se projeta através dos sentidos. O corpo tem experiências e tem memória. E essa memória depois vira a palavra. A palavra menor, sempre menor do que a realidade. O que eu quero dizer com isso? Conteúdos. A professora apresentou a ideia dos conteúdos. Os conteúdos são o eixo? Não. Os conteúdos estão lá para serem aliados das nossas experiências, dos sentidos. Aliados dos sentidos. Aliados das experiências. Eu comecei falando da questão dos PhDs, da pesquisa e do ensino, né? E de como, na minha área, são poucos os professores, eu vim conversando com a professora Fernanda, quanto a gente tem poucos eventos que discutem ensino de história. Pouquíssimos. A gente discute pesquisa em história, muito. Ensino é uma discussão que é relegada a um segundo plano. Por quê? Porque, certamente não deve ser a ideia de vocês, mas na ideia nos cursos de história, a didática é algo que fica relegado aos cursos das faculdades de educação. Então, a gente chama o professor da faculdade de educação para dar aula de didática. E os professores de história não querem trabalhar disciplinas de didática. E o que é a didática? Por muito tempo, eu pensei que a didática era um conjunto de técnicas de ensino. Um conjunto de técnicas de ensino, de como se ensina, de como se pensa, né, a aula. A didática, e sobretudo a didática da história, é muito mais do que isso. A didática da história tem a ver com o tempo, tem a ver com a memória, tem a ver com os sentidos, tem a ver com a forma pela qual as sociedades enxergam e trabalham e fazem usos do seu passado. A didática é uma área do conhecimento que tem uma epistemologia própria, pouquíssimo valorizado na área da onde eu venho, que é a área da história. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a didática da história estuda, né, o que a didática da história estuda? A relação que as sociedades estabelecem com o passado. Nisso são usos do passado. Por exemplo, agora, na campanha eleitoral, e sobretudo neste mês de setembro, os candidatos fazem um determinado uso do passado. 20 de setembro. Então, tem muito, né, candidato que vai se vestir de gaúcho, né, e vai contar uma história do Rio Grande. Certo? É um uso do passado. Não necessariamente uma história essencial, unívoca ou verdadeira desse passado. E eu não estou aqui discutindo verdade. Mas há outras possibilidades dessa história. A didática da história seria uma área que problematizaria, por exemplo, essa concepção, que estudaria os usos que as sociedades fazem do passado. Esses usos estão na política, estão, né, na propaganda, na publicidade, mas também na escola. A didática estuda os usos do passado. Que usos do passado a escola faz?
que usos do passado a escola faz? Será uma visão problematizadora ou será uma visão que, na verdade, corrobora, né, sublinha ou reforça estereótipos, por exemplo, como no caso do gaúcho? Né? Então, é um pouco nesse sentido. Eu acho, por isso que eu penso, né, que o historiador, a historiadora e o professor de história estão muito próximos, porque eles pisam o mesmo chão e habitam ao mesmo tempo, a mesma época. As necessidades orientadoras das sociedades, né, e as problematizações possíveis dentro de um campo de conhecimento, que é a disciplina de história, se dão na sala de aula e na academia, na universidade, nos centros de pesquisa. Né? O que aproxima o professor da pesquisa é a didática, é a forma como as sociedades enxergam o seu passado. Né? Eu costumo dizer uma outra frase também, e uso uns exemplos. Eu uso uns exemplos assim bem táteis, né? Eu não sei se serve. Às vezes eles são esdrúxulos, mas eu já aviso que é um pouco esdrúxulo. Mas às vezes serve. Quando eu digo que a palavra é menor do que a realidade, eu dou um exemplo. Quando a gente pega um pedaço de metal, por exemplo, novinho assim, e colocamos ele no sol, na chuva, deixamos ele exposto ao tempo, o que acontece com esse metal? Exposto ao tempo. O tempo vai agindo sobre ele, né? Ele vai oxidar. Eu ia dizer enferrujar, mas eu sei que tem professores de química aqui, e eu sei que a palavra certa é oxidar, né? Eu acho, né? Então, assim, é oxidar, né? Então ele vai oxidando e vão aparecendo camadas de oxidação nesse metal, né? Metal que pode ser ferro, pode ser qualquer coisa, né? Ele oxida. Isso é agente. Quer dizer, quando a gente fala a palavra é esse pedaço de metal. Família é uma palavra, mas ela se torna um conceito histórico na medida que a ideia de família foi se modificando ao longo do tempo. Então, tem camadas de, entre aspas, ferrugem ou oxidação nesse ferro. Cabe ao professor de história, ao historiador, escarafunchar essas camadas, ver do que elas são feitas e entender em qual tempo elas se formaram. Não buscando a essencialidade do que é uma família de verdade, mas buscando a transformação do conceito de família. A essência nunca vamos descobrir, né? Impossível. Aí é totalitário, é fascista, é outra coisa. Quando a gente vai olhar para a dinâmica do tempo. Por isso que eu digo, história não é o estudo do passado, é o estudo do ser humano, do tempo, desses conceitos onde o tempo age sobre esses conceitos. Tá? E é isso, a meu ver, que aproxima pesquisa na área de história, do pesquisador, seja ele o PhD ou seja quem for, e o professor. Seria isso. Obrigado. Agradecemos o Diego aí pela fala. Acho que a fala tanto da Mônica quanto de Diego, boas diferenças entre elas que nos levam a pensar e a discutir um pouco esse assunto. Agora passo, então, a fala para o professor Josué. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem. Eu vou levantar que eu sou meio ativo, daqui a pouco eu estou caminhando no meio de vocês. Tá? Eu sou o quanto menos formal possível. Eu vou me apresentar dizendo que, primeiramente, eu sou o professor, né? Desde quando eu estudava no ensino fundamental. Tá? Isso, para mim, faz toda a diferença hoje. Talvez só nos anos recentes eu tenha maturidade para pensar sobre alguns desses processos, desde alfabetizar, por exemplo, né? Que eu tive essa possibilidade também, né? de fazer um magistério, alfabetizar, depois ir para a biologia, passar por todos os níveis de ensino, né? Isso acabou me ajudando, principalmente pelos erros que eu cometi. Muitos foram. Vou dar um exemplo para vocês de erro, né? Eu me considero professor, então, desde da origem dos meus estudos, mas eu me considero um professor pesquisador há pouco tempo.
né? Eu me considero um professor pesquisador há mais ou menos uns 4 anos para cá, que é a ideia de que eu não tenho uma receita para ser pesquisador, mas eu tenho isso na minha essência de trabalho, que é de estar buscando a informação o tempo inteiro, né? Não que eu seja agora um aficionado, um maluco, né? Que eu vou ficar o tempo inteiro ligado, não, mas de estar ligado nas coisas e de estar disposto a mudar de ideia sobre as coisas de verdade, mesmo quando mudar de ideia não satisfaça os meus interesses diretamente, mas é que eu tenha esse exercício, né, constante. E um exemplo claro ocorreu aqui hoje, para mim. Quer dizer, a gente não precisa usar um laboratório para dar exemplo de professor pesquisador. Em outras épocas, eu era ansioso. Né? Eu era um professor ansioso, porque eu tinha nas minhas aulas planejadinhas, tudo cuidado, o tempo que eu deveria trabalhar, e eu chegava na sala, não é assim que a gente faz muitas vezes, eu faço isso ainda. Né? Eu vejo como que eu motivo o aluno, como eu... Só que e eu sou tipo Christian, vocês conhecem um pouquinho, né? Professor de biologia, de falar bastante. Né? Então, a gente deixa o aluno falar muito pouco, né? Pensar muito pouco. Quer ver me dar uma nevralgia, eu deixar o aluno 10 minutos trabalhando na sala de aula, sem que eu fale. Né? Ele produzindo. Parece que a gente não está fazendo nada. Né? E o exemplo que eu tive agora foi o seguinte: em outras épocas, eu estaria ansioso sentado naquele banco, porque eu estou vendo colegas qualificados, pessoas interessadas, e a gente fica preocupado em fazer o melhor. Em outros momentos, eu estaria pensando, olhando para os colegas aqui, ó, e o que eu estaria vendo seria isso. Eu já estaria pensando no que eu ia falar. E é isso que a gente faz dentro da escola, gente. A gente está muito mais preocupado com o cumprimento de tarefas do que aprender. E, às vezes, dá certo. A gente lança as tarefas e acaba aprendendo. Correto? Então, eu me sentei e tentei aprender com essas duas pessoas que aqui falaram. Prestar atenção no que elas estavam dizendo. Refletir. E depois abrir a possibilidade da minha contribuição. Então, uma pequena fagulhazinha já demonstra se nós temos não estou falando do que eu penso, mas do que nos diz a teoria, nós já temos um entendimento, uma fagulha de ser um professor pesquisador, estar aberto à busca, certo? E não sempre com a ideia de como as coisas vão começar ou como que elas vão terminar. Mas vamos lá. Então, já falei para vocês que eu sou professor desde sempre, e hoje, certo? A gente trabalha com uma pós-graduação lá em Camaquã. Eu vou falar um pouquinho disso ao longo do processo, né? Até desculpa, Marcos, eu nem te agradeci pelo convite, né, de estar aqui hoje. O Marcos tem ido lá em Camaquã também, participar dos nossos eventos. A gente sabe que o quanto dá trabalho fazer um evento, né, as preocupações que a gente tem, mas também o Marcos pôde contribuir junto na nossa turma de pós-graduação, né, trabalhando lá com o pessoal na forma de uma oficina. Bom, voltando, vou fazer uma pergunta para vocês, posso? O que é necessário para fazer pesquisa na escola? Para vocês pensar. Tem algo que vocês já se depararam como dificuldade, como facilidade? Então, cada um de nós vai buscando, né, alguns entendimentos. Já que não vão falar todo mundo agora, podem perguntar depois ou fazer essas colocações depois, eu vou fazer uma pergunta diferente. É possível fazer uma pesquisa agora, aqui nesse momento? É ou não? É? Baseado no quê? Toda pesquisa começa por uma pergunta. Se nós temos perguntas, ou se ao longo das nossas discussões nós elencamos dúvidas, curiosidades, e nós buscamos de alguma maneira sanar essas curiosidades, nós estamos trabalhando com pesquisa. Eu posso, como eu falei, fazer uma aula de diálogo. Inclusive, alguns pressupostos que a Valderez Lima coloca num artigo, que eu acho muito interessante. Ela tenta trabalhar com os alunos dentro da sala de aula alguns dos pressupostos do Educar pela Pesquisa à época, onde ela coloca que ela tenta propiciar aos alunos o diálogo, a argumentação, o relacionar aqueles assuntos que estão sendo tratados com o cotidiano,
o exercitar o questionamento reconstrutivo a cada instante que seja possível, e, por último, mas não menos importante, a escrita. De que aqueles indivíduos que estejam ali procurando a construção do conhecimento, eles sejam envolvidos com o processo da escrita. Que é um momento de introspecção, mas um momento aonde nós nos deparamos com as nossas dúvidas, com as nossas curiosidades, com o que nós entendemos sobre determinado assunto. Então, são alguns pressupostos que nós nos utilizamos, inclusive, lá na pós, com o aluno, né? E tem alguns outros que a gente coloca também para o professor. Mas, para isso, eu vou puxar um pouquinho para outro lado as nossas reflexões. Quantos tipos de pesquisa existem? Tem várias classificações, né? A gente pega várias. Vamos pegar duas ramificações aqui, ó, do que a gente falou e já foi colocado aqui hoje. Tá bem? Embora denominações tenham várias. Pesquisa na sala de aula, também chamada de pesquisa do aluno, pesquisa no aluno. Um dos segmentos a se pensar. Outro, pesquisa sobre a própria prática. Alguns já chamam de pesquisa acadêmica, né? E chamam não erroneamente, porque normalmente professor que faz pesquisa sobre a própria prática é um professor que está, estou generalizando, tá, pessoal? É um professor que está ligado a alguma pós-graduação. Estou errado? Normalmente é isso que acontece. Inclusive, quem passa por uma especialização, por um mestrado ou um doutorado, e lá fez uma investigação sobre a sua prática docente, normalmente não mantém esse ritmo de investigação depois. Correto? Mesmo a gente sabendo o quanto ela contribui. Mas tem vários aspectos aí que são interessantes, tanto para um lado, para um tipo de pesquisa, quanto para o outro. E a gente pode refletir sobre os dois caminhos um pouco juntos. Por exemplo, pesquisa na sala de aula. O que eu posso considerar como pesquisa? A colega falou já para nós. Pedro Demo tem um capítulo de um livro que alunos aprendem bem com professores que aprendem bem. E que ele coloca essa questão. Pesquisa não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Não é uma busca qualquer. Para isso, eu tenho um ambiente formal com professor e aluno, onde cada um deles tem as suas funções dentro de um processo de pesquisa na sala de aula. Algumas delas se sobrepõem, outras não. Se eu pegar no eixo básico, os dois, tanto o professor como o aluno, têm a função de saber pesquisar. Ponto. Pesquisar. O professor tem uma outra função básica dentro desse processo, que é o saber orientar o trabalho. Então, um professor, ele tem que desenvolver a pesquisa e a orientação. Quantos nós, professores, sabemos pesquisar? Quantos de nós? O quanto nós sabemos pesquisar? Né? A gente vai se desenvolvendo. O aluno, ele vai pesquisar e elaborar. São as duas funções básicas de um aluno dentro de um processo de pesquisa. A pesquisa, como se pensa de estar fazendo uma prática, um experimento, isso vai acontecer em alguns momentos da nossa aula. Agora, a pesquisa por busca de informações, ela deve ocorrer o tempo inteiro. Então, educar pela pesquisa, ou a pesquisa na sala de aula, que são coisas diferentes, a gente tem pressupostos para cada um dos processos, ele é defendido como uma maneira genuína de educar. Como assim, José? Tu é um cara que entra na sala de aula e o tempo inteiro no laboratório? Não. Eu tenho meus pressupostos para a pesquisa, que recém eu falei. Do diálogo, da argumentação. Como é que tu mede se o teu aluno desenvolveu? Ele desenvolveu argumento sobre algo. O desenvolver argumento sobre algo não é ter respostas prontas. O desenvolver argumento sobre algo é vir aquele mesmo assunto com um viés totalmente diferente e tu poder parar para pensar sobre aquilo. Talvez não encontrar a resposta,
mas tu parar para pensar e ter um caminho, a começar pelo menos a pensar. Isso é um foco de um trabalho com um aluno, que é o que a professora falou, da aplicação. De poder pegar algo e não sair do zero, ele saber para onde começar. E aí a gente comete alguns equívocos, de mais ou de menos. Que achar que simplesmente é ir buscar um termo, copiar e colar. E criticamos os alunos por fazer isso. Agora eu pergunto para os professores, qual foi o último texto autoral que nós produzimos? Professor, quando que a gente para escrever? Se tudo que a gente coloca para o aluno, que é importante ele pesquisar, então eu, como professor, tenho que saber pesquisar. Se eu coloco que a autoria é importante, por que a gente ainda continua ouvindo dentro das escolas que ler o texto do aluno é coisa do professor de português? Se a escrita ela é importante dentro do processo de elaboração, todos os professores têm que saber escrever. E não somente o professor da língua portuguesa. Aí é o detalhe. A gente entra num mundo de faz de conta, onde a gente diz que é importante o aluno elaborar, o aluno pesquisar, o aluno escrever, mas o professor não faz. E eu não estou falando aqui para fazer uma fala depressiva, mas perto daquilo que a gente vê no dia a dia. Dizer para vocês assim, a gente trabalha com oficina de escrita, e eu ouço muitos professores dizerem assim, Josué, os alunos não querem nada hoje em dia. Eu chego na sala de aula, eu posso dar um tema para eles escolherem. E mesmo assim, tem uns que não querem investir naquele tema. Aí tu faz a oficina com o professor, pede para ele escolher um tema. E ele começar um tema, viagem, que for, esse é um ótimo exercício. Nós pegarmos algo que nós gostamos muito e começarmos a escrever sobre isso. A gente vai ver que vai chegar um momento que tu te esgota, que tu tem que ir atrás de novas informações, e tu vai, tu busca. Gente, nas oficinas, 20% dos professores escrevem no segundo encontro o que tu pediu. Porque não se escreve. Porque não se lê. Então, uma das propostas que a gente traz, que é em cima de projeto de trabalho também, ela foca em algumas habilidades e competências básicas. Primeiro, a leitura e a escrita, por exemplo, dentro desse processo. Mas eu vou falando um pouquinho para vocês ao longo dessa chamada. Ou nós pecamos, às vezes, por pouco, por achar que qualquer coisa é pesquisa, ou, às vezes, a gente peca pelo excesso. Exemplo, tu ir numa amostra a nível de ensino fundamental ou até médio, e tu olhar a gurizada apresentando aqueles trabalhos, e é fantástico aquele momento, porque é um momento de autoestima, de construção, de defender uma ideia. Só que a grande verdade, e não estou dizendo que não tenha validade, tem grande validade, mas, na grande maioria dos casos, a gente olha os pequenininhos, pobrezinhos, te olhando louco de medo de um barbudo na frente deles, que eles nunca viram, né? Dizendo assim, ó, o objetivo do meu trabalho é esse, a justificativa é essa, a metodologia é essa, o resultado... São caixinhas que ele foi obrigado a preencher. Ele se obrigou a fazer aquilo ali, porque ela norma fazer aquilo ali. Muitos deles não veem nem sentido do porquê ter preenchido alguns daqueles espaços. E aí tem um outro artigo, que é Pesquisa na Escola, que é da linha lá de Marcos Tago, o pessoal, se eu não me engano, foi o professor Ramos, o Roque, eu acho que é Lima ou Galeazzi, eu não lembro, que trabalha a questão dos 3 momentos em sala de aula para ter a pesquisa. Que é o questionamento, o como buscar informações, depois de buscar as informações, selecionar o que é importante, confrontar ideias, organizar o como apresentar essas informações. São 3 momentos, um artigo de 5 páginas. Na verdade, os passos do método científico estão todos ali dentro. Só que eles fazem sentido para o aluno. Ele sabe que ele tem uma curiosidade, ele vai buscar maneiras de buscar as respostas e maneiras de apresentar. Antes do aluno estar maduro para fazer desse jeito, por favor, não entre com o passo do método científico que tem que ser cumprido de tal e tal e tal maneira. Isso vem
depois que ele já entendeu, que ele já está se conhecendo, o seu jeito de pesquisar. Tudo que dizem para ele, que o professor orientou, que o outro ajudou, ele já está se apropriando da sua maneira de fazer a pesquisa. Aí depois a gente consegue teorizar com ele outras maneiras que podem ajudá-lo a aprofundar o seu conhecimento. São alguns exemplos só de problemas que a gente vê quando fala pesquisa na escola, ou pesquisa na sala de aula, ou pesquisa no aluno, como queiram. Claro que eu vou trazer alguns exemplos bons também, positivos. A gente está falando primeiro dos problemas. Bem, e a pesquisa acadêmica? Que é aquela pesquisa, né, mais top, que tem resultado científico, ou não também, né? Que a gente vê, eu tenho vivenciado muito isso na formação docente, os professores construindo artigos, projetos, artigos, seja com pesquisação, seja utilizando um grupo focal, enfim, eles estão experimentando práticas que a gente vê que são novas para a grande maioria dos professores. E muitos deles já tendo passado por pós-graduações. Então, gente, a gente para refletir assim, ó, a nossa formação é um dos problemas principais. É um dos principais. Não que falta de dinheiro, falta de estrutura não seja um problema. Claro que são. Mas a nossa formação, se nós estivermos dentro de uma instituição, com vários laboratórios, e a gente não tiver uma formação para trabalhar, vai acabar não acontecendo. Tem vários exemplos de práticas, seja da biologia, da química, da área que for, práticas fantásticas para trabalhar em laboratório, e que, se tu pegar exemplo de um ou outro professor, a maneira como elas são aplicadas, o resultado é totalmente diferente. Eu posso fazer uma prática, no final de todo o assunto que eu já abordei teoricamente, para comprovar para o meu aluno que aquilo ali é uma verdade. E eu domino a prática, eu domino a teoria, só que eu não estou me valendo daquela prática. Eu não estou me arriscando, muitas vezes, a começar a atividade pela prática, para que levante curiosidades a partir daquilo ali. E por que não repetir ela depois, se for o caso? Mas voltando para a questão da formação acadêmica, eu vejo, junto com os professores que estão se formando com a gente, que o elaborar um artigo por um professor analisando a sua prática contribui muito. Muito. Certo? Só que nunca pode ocorrer de maneira isolada, para não perder o sentido. Alguns dos pressupostos teóricos, e aí eu vou entrar no que a gente tem de formação em Camaquã, para dar um exemplo. Formação de professores. Nós temos 2 pressupostos básicos, já que a gente quer desenvolver autonomia com os professores. Esses 2 pressupostos, gente, são autoformação e formação colaborativa. Certo? A gente se baseia teoricamente, lógico, em autores como Tardif, como Nova, como Imbernon, onde se discute questões do tipo, e tentando buscar no professor a saída para muitos dos problemas que nós vivemos hoje na escola. Um exemplo, uma coisa que nós vimos como necessidade básica de trabalhar com o professor é a sua identidade. Mas não de uma maneira teórica ou aberta, não, diretiva, que a gente possa discutir verdadeiramente com os colegas, eu estou falando isso dentro do instituto mesmo, com os próprios colegas de trabalho, onde a gente discute a identidade de um professor do ponto de vista, o que é uma identidade individual? O que compõe essa identidade individual? O que faz parte dela? O pessoal e o profissional. Estou falando de Tardif, estou falando de Nova, estou falando de formação pelo trabalho. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou construir uma identidade coletiva aqui dentro dessa instituição se eu não tenho uma clareza das identidades pessoais de cada um? Se cada um de nós, como professor, muitos não sabem muito bem como que pararam ali e não sabem muito bem para onde querem ir. Como é que eu vou falar que dentro de uma escola, pegar um exemplo de Camaquã, que a gente trabalhou com 27 escolas,
Imaginem como é que é matricular um filho de vocês na escola. Eu, quando eu tiver os meus filhos na idade escolar, eu quero saber qual é a filosofia da escola. Qual é a filosofia de trabalho, de planejamento, qual é a linha de trabalho. Gente, nós temos isso hoje verdadeiramente? O que eu converso muito com os professores é, eu dou aula, exemplo, de matemática. De manhã eu trabalho no município, à tarde no estado. A maneira como eu dou aula é exatamente a mesma. Dei o exemplo, pode ser no instituto ou lugar que for. E vejam como a gente, mesmo assim, mesmo com tanta deficiência na formação docente, a gente ainda tem dificuldades. Questão de ego. Tem grandes universidades onde já tem seus mestrados, doutorados consolidados, que criticam os institutos federais por trabalhar com formação de professor. Que acreditam que formação docente tem que ser por quem já tem uma bagagem enorme. Sou doutor há muitos anos nos PhDs. Aí eu digo, quem está longe desses grandes centros vai estudar e vai se qualificar como? Então é um pouquinho da gente se despir de jogo de poder mesmo e se abrir para aprender junto. Que o professor possa desenvolver essa autonomia, e esse junto, aí vem o segundo ponto que a gente foca, que é uma aprendizagem colaborativa, né? Que é os próprios grupos, os próprios professores de um estabelecimento de ensino promoverem a sua formação. Nós temos grupos de professores com afinidades, e eles poderem se reunir para crescer junto. Certo? O próprio Bernon coloca que existem diferentes grupos colaborativos, um inicial que só troca práticas, fica no empírico, um segundo que sai e vai para a teoria, e um terceiro que é a comunidade de aprendizagem, é aquela que a escola verdadeiramente está de portas abertas e ela é vista pela comunidade como um centro de excelência em produção de conhecimento, onde não precisa somente ser o professor e o aluno, eu tenho pessoas da comunidade que vão até a escola para produzir conhecimento junto. Claro que a gente está muito longe desse último. A gente está querendo, de maneira geral, chegar no primeiro, que é a comunidade de prática. Os professores sentarem e trocar experiências, nem que seja. Não na hora do recreio de tomar o cafezinho, mas de ter momentos para fazer isso. De ter planejamento para fazer isso dentro das suas instituições. Certo? Dentro do IF Camaquã, a gente tinha uma grande dificuldade, que era qual é o interesse nosso em termos pedagógicos. Tem gente de tudo que é área, e uns mais interessados, outros menos. E nós achávamos que inicialmente eram palestras, não eram. Nós formamos grupos de interesse, cada grupo pesquisando temas que lhes são interessantes, e de tempo em tempo eles vêm para o grande grupo e fazem um debate junto com esse grande grupo. Isso é uma formação colaborativa, dentro da própria instituição. Eu não sei quanto tempo a gente tem de tempo, mas só para fechar rapidinho, eu falei que eu falava demais, né? Mas assim, ó, a gente começou em Camaquã, há uns 4 anos atrás, tentar ser bem rápido, com um trabalho com professores que atuavam no 9º ano do ensino fundamental, que tinham grande dificuldade de trabalhar química e física, os conteúdos, né, que abordam no último ano de ciências. E começamos a trabalhar oficinas com esses docentes. Isso há 4 anos, gente. E ao terminar uma oficina, sei lá, de qualquer conteúdo específico, abordando um assunto, dali 2 semanas tinha gente de novo lá no instituto. Josué, e agora como é que a gente trabalha tal outro assunto? Isso não é autonomia. E jamais alguém teria perna para trabalhar dessa maneira. Foi aonde nós começamos a buscar, dentro da pesquisa em sala de aula, um eixo norteador para a nossa formação. E hoje a gente tem uma pós-graduação no seu 2º ano, trabalhando com o Educar pela Pesquisa como um eixo norteador de todas as disciplinas. Com vistas à autonomia num trabalho. Não foi suficiente, porque cada ano tem 30 alunos, professores fazendo o curso. Então, a gente teve que expandir para a formação dos municípios. Num primeiro ano, a gente trabalhou agora, está trabalhando agora com Camaquã, um universo de 800 professores, e Chuvisca, que é um município de 120 professores. A estratégia é totalmente diferente, de um e outro. Para ter a formação nesse ano, a gente começou em meio de 2015, a conversar com a Secretaria de Educação, com os professores, ver o que eles queriam,
E já deixamos no meio do ano anterior o calendário com as formações para o ano seguinte. Porque não dá para te fazer formação sem ter o momento para fazer a formação. Tivemos grandes avanços nesse primeiro ano, muitas dificuldades. Vamos incluir mais 2 municípios para o ano que vem. Professores que participaram da formação vão ajudar como formadores nas próximas etapas. Repito, muitas dificuldades, mas muito crescimento. Muito. De você ver nas escolas professor que não queria falar quando tinha as suas mostras, certo? Que eram os trabalhos dos alunos, só os alunos falavam para não se expor. Hoje em dia, tu já vê dentro das escolas, e para mim esse é um dos grandes ganhos, momentos diferentes. Momentos de apresentação do trabalho produzido pelos alunos, que é a pesquisa na sala de aula, e momentos de apresentação de relatos de experiência, feito pelos professores. Isso é impagável. É impagável de ver acontecendo. O que eu mais gostaria de dizer para vocês, gente, é que a coisa não é tão difícil ou impossível, digamos assim, mas ela é bastante trabalhosa. É trabalho, certo? Mas vale muito a pena. Só para fechar, eu dou aula de biologia também. E para vocês terem ideia de um dos momentos da pesquisa, tem turmas que são extremamente tradicionais e querem ver o Josué fazendo aquela aula que ele dava lá no pré-vestibular, que tinha piadinha no momento certo, tinha o desenho, tinha a provocação, e eu fechava dessa maneira. E eles continuam querendo isso. Eu continuo tendo que deixar no meu QI acadêmico questões de vestibular para eles resolverem. E caso tenham dúvida, eles me procurarem para resolver, porque eles querem isso. Eles foram formados dessa maneira. Eu não tenho como eu quebrar a regra de uma hora para outra. Mas eu posso mudar aos poucos. Por exemplo, eu fazia 5 avaliações no meu QI acadêmico. Hoje eu faço 2. Eu trabalho gosto mais do Google Drive para isso, com produção escrita dos meus alunos. E eles vão escrevendo à medida que as aulas vão transcorrendo. E eu vou dando dicas, provocações, e eles vão escrevendo. Isto é confundido por muitos como qualquer coisa. Aberta. Não. Eu, antes de começar, eu tenho os meus pré-requisitos do que eu acredito dentro do que eu trabalho, que o aluno precise desenvolver como base. Ainda sou bastante apegado a isso. E à medida que eu vou lendo os escritos, as produções dele, eu vou relacionando com tudo isso e eu dou um feedback para esse aluno. Não de qualquer jeito, de maneira planejada. É diferente. É bastante diferente. Peço desculpas por passar, tá bem? Estou à disposição para a gente conversar. Muito obrigado. Agradecemos a fala aí do professor Josué, acho que foi muito inspiradora também. Acho que todas as 3 falas no dia de hoje foram muito boas. E vamos abrir agora para as perguntas aí aos interessados. Quem tiver perguntas para os 3 professores ou para algum deles, por favor. Para quebrar o gelo. Eu tenho uma questão, né? Acho que pode ser para os 3 professores, enfim, pode ser para a Mônica, para o Josué também, mas diante de tanto que estamos discutindo educação agora, na atualidade, né? É reforma do ensino médio, é escola sem partido, quer dizer, estamos falando muito sobre educação, a sociedade está falando. E diante dessas propostas que parecem engessar um pouco, né, a educação, como resolver essa questão? Né? De um ponto, parece que a sociedade, eu acho que ainda não entende as mudanças. Né? Falar em projeto, falar em questionamento, isso é falar em mudança. Isso é falar numa nova educação, e eu acho que numa necessidade, né, que existe tanto dos alunos quanto dos professores. Quer dizer, então, diante desse quadro, né, dessa sociedade que está pedindo mudança, mas também, de repente, é uma mudança meio conservadora, enfim, né, como é que fica essa questão, né, na opinião de vocês? Como é que vocês enxergam isso, né, dentro dessa proposta de projetos, de questionamento? Né? E também para o Diego, eu fiquei pensando, ele falou em conteúdos, né, no conteudismo.
Eu acho que para todos os professores a questão do conteúdo pesa, né? Ah, vai chegar o fim do ano e eu não vou vencer o conteúdo. Quer dizer, como que a gente pode pensar, né? Nós temos ali um conteúdo programático, nós temos ali muita coisa realmente, no caso da história é bastante coisa, e me parece que esse conteúdo ele não permite que nós criemos muitas vezes espaço, né? A preocupação que a gente está pegado a esse conteúdo, de repente, não nos deixa criar espaço, né, para sensibilizar o aluno, para pensar, quer dizer, como que a gente pode também trabalhar um pouco isso em sala de aula e pensar um pouco essas coisas. Bom, vamos lá. Eu acredito que assim, a primeira coisa, tá? Quantos de nós aqui lemos e somos professores? Quantos lemos e participamos do processo de construção, ou pelo menos para criticar da Base Nacional Comum? Quantos de nós aqui lemos as PLs que estão sendo aprovadas agora? Quando que nós sentamos no nosso ambiente, seja a escola que for, e dialogamos com os nossos colegas sobre isso? De novo, no momento para isso. De leitura, de discussão. Eu acho que esse é um dos grandes problemas. A fala que nos vem... Eu não tenho partido, não estou aqui em defesa de partido A, B ou C, não é o caso. Eu digo assim, ó, a hora que nos vem com diferentes propostas, e nós reclamamos que essas propostas não são pensadas por professores, o problema sabe qual é? Nós não temos argumento do porquê que nós não aceitamos. Nós não temos esse argumento. E se a gente não tem argumento, as coisas acontecem, elas passam. Certo? Aí está aquele olhar do questionar, do buscar entender, do ser crítico frente às situações. Imagina, está tudo isso acontecendo agora na educação. E eu posso estar dentro da minha disciplina isolada, conversando com o meu aluno, tentando fazê-lo ser crítico, mas eu não trago em momento algum tudo o que está acontecendo diante da sociedade agora para discutir verdadeiramente com ele. Então, esse é um ponto assim, que eu acho que é crucial. Tá? E no mesmo caminho, eu coloco a questão do conteúdo. Hoje estamos falando de uma base nacional comum. O que regra os conteúdos da minha disciplina hoje? Quando o professor me diz assim, ó, não dá tempo de trabalhar todos os conteúdos, porque eu tenho no primeiro ano tal coisa, segundo ano tal coisa, aí eu olho e pergunto assim, onde é que está a determinação de que tu tens que trabalhar estes conteúdos? Na grande maioria das vezes, a resposta é, não sei. Se a resposta é não sei, tem como nós começarmos um movimento crítico de discussão sobre conteúdos ou sobre... Não tem como. Então, a nossa formação crítica, não estou nem dizendo que é uma formação de maneira formal de ter mestrado, não. Crítica está muito rasa. Certo? Muito rasa. A gente entende que dialogar com um colega sobre um assunto e discordar é ofensa. A gente não sabe dialogar do ponto de vista profissional e discordar de um colega, até com veemência. Porque é ofensa. Isso, quando nós nos melhorarmos, entendermos um pouco mais, vou te dar um exemplo simples para não estender mais ainda, usando a Base Nacional Comum. Eu participei 2 vezes dela. Uma com o meu CPF, outra com o do meu filho de 3 anos. Eu botei o nome dele, o CPF dele, e ele foi como professor. E nós, enquanto classe, aceitamos isso. Que a opinião que foi de uma pessoa para lá, sendo no cadastro professor, é um menino de 3 anos de idade. Sabe por que a gente não sabe disso? Porque menos de 10% dos professores acessaram. Essa é um dos pontos que eu vejo como uma das grandes dificuldades. Né? A nossa formação, a nossa qualificação para fazer uma defesa do que é do nosso interesse, que é a educação. Bom, a pergunta é muito instigante, muito interessante, né? Eu acho que o José já coloca um pouco a questão
acho que nós vivemos um tempo, para puxar a ideia de tempo, de novo, de época, onde alguns referenciais que acreditávamos sólidos do passado, eles estão se esfacelando. Eu chamo sempre o conceito de família, não porque existia um tempo em que uma família era o pai, a mãe e os filhos, mas porque a gente idealizou isso em algum momento. E que hoje a gente tem uma gama muito grande de ideias do que é uma família, né? Em algumas pessoas, quando a escola, às vezes, não dá a resposta de construção de novos referenciais, e eu não estou dizendo que esses referenciais serão tão sólidos quanto outrora acreditávamos que eram os referenciais antigos, mas que a gente possa construir referenciais e destruir referenciais, construir referenciais e destruir referenciais. Essa é a ideia. A gente esteja sempre construindo. Propostas de caráter totalitário, fascista, eles, na verdade, aparecem como um remédio ou uma solução imediata de problemas. Então, quando a gente acredita, por exemplo, que uma solução totalitária ou fascista é algo que possa, digamos, resolver os problemas, a gente acredita nessa imagem idealizada do pai, né? E sempre quando vocês tiverem uma figura de pai ou de mãe, sempre a gente está falando de uma cultura política autoritária, quando os políticos se dizem pais ou mães, né? Porque é vertical, não é horizontal, né? E quando a gente tem essas soluções, na verdade, é um pouco essa idealização de um pai que vai punir severamente as pessoas e vai dar ordem, vai dar uma nova ordem ali, quando, na verdade, a gente teria que construir novos referenciais. Então, eu vejo um pouco dentro desse sentido. O papel da escola, a meu ver, é nessa construção que não é vamos terminar de construir em algum momento. Não, é construir e reconstruir o tempo todo. Essa é a regra. Né? É dinâmico, né? Como o tempo, como as transformações. Com a relação aos conteúdos, eu compartilho da ideia do professor Josué. Quer dizer, a gente ouve no final do bimestre, no final do trimestre, ou mesmo na universidade, eu também estou atuando na universidade, tenho que vencer o conteúdo. Bom, se o conteúdo está do outro lado e eu estou desse, alguma coisa está errada. Né? Se eu tenho que vencer o conteúdo e derrotar o conteúdo, alguma coisa está errada. O conteúdo ele é meu amigo. Né? O conteúdo é meu amigo. E eu sou da área da história. Tá? Girondinos, jacobinos, consulados, quer dizer, pepino breve, não, dinastia, não sei o quê. Faz sentido? Se não faz sentido, rasga. Eu sou super radical nesse ponto. Egito Antigo. Vou ter que ensinar Egito Antigo. Beleza. Como é que eu ligo o Egito Antigo com hoje? Eu tento uma vez. Não consegui. Eu tento 2 vezes. Não consegui, eu tento 3. Não consegui, rasga. Vou dar outra coisa. Se não tem ligação, se a minha formação não possibilita que eu consiga estabelecer dentro da didática a relação que nós podemos estabelecer com o Egito, então não tem. Então esse conteúdo não serve mais. Quando o professor José estava falando da base, eu também participei da discussão e venho participando na Unisc de encontros periódicos com os professores da rede desta região, 6ª Coordenadoria Regional, e sou um dos professores que está trabalhando nesse projeto. A partir do ano que vem também, nós estamos fazendo leituras críticas do documento. Porque a ideia que, em geral, está na rede é assim. Isso é fruto da nossa cultura política autoritária. Está dito lá, tem que ser aquilo lá, e nada milímetro fora daquilo. Não, gente, a gente tem que fazer essa leitura crítica desse documento. Eu acho que isso que é importante, né? E eu critiquei vários pontos desse documento, inclusive. Né? E meus colegas criticaram também, não meus colegas da Unisc, mas os colegas da história, mas por outros motivos. Justamente porque, por exemplo, a primeira versão não tinha a menção ao conteúdo de Idade Média. Não tinha menção de conteúdo de Idade Antiga.
mas tinha tanta coisa legal. E não tinha Idade Média e Idade Antiga. Mas quando você vai dar aula de renascimento cultural, por exemplo, você vai ter que explicar da onde que está renascendo e por que tem essa ideia de renascimento. Quem criou isso? Ah, Idade Média. Aí vem a Idade Média. A história vai se desdobrando, mas nos tratam, às vezes, como se não estivesse o conteúdo lá, a gente não sabe o que fazer, e acho que a gente sabe. Quando a gente faz aquela seleção no final do bimestre, falo a gente porque eu estou falando de mim também, quando a gente faz aquela seleção no final do bimestre, no final do ano, para poder vencer o conteúdo, se a gente tivesse pensado a seleção antes, com referenciais, com proposta, com sentido, talvez não precisasse. Porque o conteúdo é o que tem que ser dado no conteúdo é o sentido. Pode ser uma aula expositiva, pode ser uma aula no museu, pode ser uma aula na praça, pode ser uma aula cheia de técnicas, com balões, com abraços, tem gente que gosta disso, né? Mas pode ser também uma boa aula expositiva, com sentido. E é uma boa aula expositiva, né? Então, eu não sei, não sei se eu respondi, mas é um assunto muito interessante, então a gente acaba se estendendo. Vai lá. Bom, eu concordo totalmente com os dois colegas. Eu acho que, sim, a base é algo bem interessante para a gente discutir sobre essas questões, principalmente porque eu sempre penso de uma forma que, se alguém está ocupando o nosso lugar, é porque a gente não está ocupando. Então, se alguém está podendo dizer, e isso tem relação total com a pesquisa que eu venho fazendo no doutorado, o que deve ser a formação de professores hoje, que, no caso, eu estudo as organizações sem fins lucrativos, essa entrada das organizações na formação docente. Então, se o Instituto Ayrton Senna pode dizer o que deve ser a formação de professores, se a Fundação Lehman pode dizer, é porque talvez a gente não esteja conseguindo dizer. Não sei. E, às vezes, a questão da base também tem esse sentido. Estava lá, estava aberto. Quem olhou? Quem participou? O que está lá? Eu abro com os meus alunos da base nas disciplinas, especialmente semestre passado de gestão e políticas públicas ou didática, e eles nem sabem o que está acontecendo, o que é aquilo ali. O que é a base? Poxa, se a gente não consegue nem mexer ali, alguém está fazendo no nosso lugar. Pode ser um menininho de 3 anos, assim como pode ser a instituição X, Y, que quer que a gente vá por um lado ou por outro nessa questão da formação de professores, porque tem tudo a ver, né? O que está na base vai influenciar futuramente o que a gente vai estar discutindo dentro de sala de aula, provavelmente, ou outras questões. Mas eu gosto sempre de ser um pouco otimista, assim, e pensar, muito baseada no Foucault também, nessas pequenas revoluções, nessas pequenas rachaduras, né? É possível, assim. Eu sempre brinco que, por mais que exista uma base, por mais que exista um PPC de curso, um plano lá do que tu tem que desenvolver na disciplina X ou Y, quem diz quantas horas eu vou ocupar de um conteúdo X frente às outras horas que eu vou ocupar de um conteúdo Y, sou eu, professor. Quando eu estou lá ensinando matemática para as crianças, ou sei lá o que eu estou ensinando, quem diz o tempo que eu vou ocupar, o sentido, daqui a pouco eu sou obrigado a ensinar alguma coisa de, sei lá, idade antiga, ou o que for, mas daí eu vou estudar assim, né? Eu dou uma burlada, eu consigo, e vou priorizar outras questões que eu, enquanto professor, acredito que sejam importantes. Agora, claro, isso passa totalmente na formação de professores, porque se a gente não tem uma boa formação, como é que o professor vai se dar conta dessas pequenas rachaduras que são possíveis a todo momento? Talvez não, e aí ele vai continuar achando que ele tem que vencer, brigar, lutar contra o conteúdo que, na realidade, ele é para nos servir e não para nos atrapalhar. Acho que é isso. Abrimos para mais uma rodada de perguntas, ou não? Temos tempo? Agradecemos, então, acho que os professores aqui, tivemos um excelente debate, acho que trouxemos questões aqui para pensarmos um pouco sobre não apenas educação, mas todo o fazer, né, o nosso fazer diário como professor. Agradeço os professores pela disponibilidade, por terem vindo aqui e falado conosco.
E muito obrigado aos participantes que estiveram aqui essa tarde nos acompanhando. Muito obrigada. Temos um intervalo de 15 minutos aí, né?